Boa tarde. Eu vou voltar a falar sobre desenvolvimento humano. Então, eu tenho algumas pessoas na sala de bate-papo e vou pedir a todos vocês que me permitam fazer a apresentação e, ao final da apresentação, eu abro para perguntas, para questionamentos, etc. Eu vou, antes de responder um a um, vocês podem levantar a mão, vocês podem fazer a solicitação por escrito, mas de todo modo eu vou ouvir algumas perguntas e aí eu faço a resposta e assim sucessivamente, porque eu não vou conseguir responder todas de uma única vez, tá ok? Então nós vamos começar a apresentação e aí, ao final dessa apresentação, voltamos a conversar. Meu nome é Maria Elizabeth Guazelli, eu sou a professora responsável pela disciplina de desenvolvimento humano, junto com o professor Wagner. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano e social nas unidades de 1 a 4. Nesses 4 primeiros encontros, nessas 4 primeiras unidades, nós falamos do processo de humanização, da psicologia do desenvolvimento humano, suas diferentes abordagens, os processos perceptivos e a psicologia da percepção e dinâmicas do comportamento, focalizando principalmente o behaviorismo e a psicologia social. Antes de mais nada, é preciso pensar que esse processo humano de desenvolvimento, que tem a esfera social e a esfera psíquica e a esfera de aprendizagem, várias esferas dialogando umas com as outras, elas são modalidades que permeiam o homem em qualquer campo de sua ação. Então, se nós estamos dentro de um ambiente de trabalho, essas questões psíquicas, elas estão nos envolvendo o tempo todo. Se estamos num ambiente cultural, se estamos num ambiente artístico, essa esfera humana também diz respeito. Quando a gente pensa no processo de desenvolvimento humano, e a gente deve começar a falar pelo processo de humanização, a gente não pode deixar de lado o importante papel da família nesse processo. A família, ela vem ao longo da história e nos diferentes lugares onde a gente passeia para conhecer a sua dinâmica, a gente percebe que a família, ela tem formatos diferentes. O que a gente pode entender como família? Família é um agrupamento de pessoas ligadas por um ancestral comum, por um casamento ou ligadas por adoção. Hoje, a família, ela se reveste de diferentes formatos. Então, o que caracteriza a família? É o laço afetivo, é o laço cultural, é o laço social e o laço econômico. Então, em diferentes sociedades, a família tem algumas funções que são peculiares, fundamentais. Esses papéis são o papel de proteção, de socialização e de absorção da cultura. A família é, portanto, um ambiente onde inicialmente as regras sociais, os valores culturais e o sentido de proteção se dão. Pensando nisso, a gente pode observar que a família exerce um papel externo, que é o de proteção e de acolhimento de seus membros. Mas ela também executa um papel importantíssimo do ponto de vista externo. É através dela que acontece o reconhecimento e adaptação e transmissão da cultura da qual aquela família faz parte. A guisa de exemplo, para a gente compreender melhor o papel da família, lembrem-se daquelas situações onde você sai do seu núcleo familiar e vai em direção a uma família que é diferente da sua. Pensem no estranhamento que a gente sente ao se deparar com hábitos e valores que são diferentes dos nossos. Esse estranhamento pode se dar mesmo quando a gente sai do nosso núcleo familiar e percorre uma nova família que está dentro do nosso próprio universo cultural. Isso pode ser observado, por exemplo, quando a gente vai se casar.
Esse processo de humanização, portanto, é um processo demarcado pela interação social que se dá entre dois ou mais indivíduos. Agora, a vida de exemplo, eu falei do casamento. Mas pensem em todas as vezes em que você desfruta de um ambiente diferente. E quando a gente se depara com um ambiente de interação social, existe uma série de dinâmicas nesse processo, produz em nós e no outro respostas. Então, o processo de interação envolve estímulos e respostas. A ação de um ator é estimulada pela ação do outro e, ao mesmo tempo, é uma resposta a essa ação com a qual a gente se depara. As ações dos indivíduos podem ser, ao mesmo tempo, causa ou efeito da ação do outro. Quando a gente pensa nisso, fica fácil de imaginar inúmeras situações onde nós nos vemos reagindo ao outro por conta de uma ação que às vezes nem é tão clara para aquele que emitiu essa ação. É importante a gente pensar que esse processo de humanização é um processo em cadeia, é um processo que vai acontecendo ao longo da vida da gente. Quando eu penso em humanizar, eu quero dizer, eu estou me tornando humano. E nesse processo, os indivíduos sofrem uma série de interações. Essas interações se dão não só com o meio, mas elas se dão com o outro. Esse processo de humanização, ele começa logo nos nossos primeiros dias de vida. Implica num aprendizado constante. Entre esse aprendizado, está o de ser membro de um grupo. Um grupo que inicialmente é um grupo fechado, pequeno, que é a nossa família. Depois, esse grupo se amplia para uma comunidade ou diferentes grupos sociais. No decorrer desses encontros do indivíduo com o grupo, nós vamos nos modificando, absorvendo novas perspectivas de visão e respondendo a essa interação. A família, então, desempenha um papel primordial na transmissão de culturas. Preservação de ritos e de costumes, conservação de técnicas e do patrimônio que são disputadas por outros grupos, a aquisição da linguagem. Tudo isso começa a ser incorporado em nós, organizado em nós, a partir do núcleo familiar. A família está envolvida nos processos fundamentais do nosso desenvolvimento psíquico e da nossa organização de emoções. A organização da sociedade se dá em 3 níveis diferentes: na instituição, na organização e nos grupos. Os grupos são a base da vida cotidiana. Isso supõe um conjunto de pessoas num processo de relação mútua e organizada com a finalidade de atingir um objetivo comum. O processo de institucionalização de uma sociedade é uma forma de garantir a sua reprodução. As instituições têm uma história e se transformam. Estamos falando da família e eu vou usar a família como uma instituição que foi mudando ao longo da vida, foi mudando ao longo da história. Se nós percorrermos diferentes culturas, nós poderíamos observar que famílias, organizações familiares, elas não têm esse mesmo modelo que nos é cotidiano. Em cada lugar, em cada tempo, a sociedade compõe uma lógica de família. Normas de mediação entre a base e a ordem social são dinâmicas pertinentes a essa organização da sociedade. A cultura e a aprendizagem são 2 processos que andam em conjunto. Existem várias dimensões que permitem a absorção da cultura e da efetivação desse processo de aprendizagem. Não existiria cultura nem aprendizagem se não houvesse um substrato biológico para ela. As condições biológicas permitem ao homem apropriar-se da cultura. Para isso, nós dependemos não só do nosso sistema nervoso central, mas de uma organização homeostática que nos dê o mínimo de conforto e propriedade de adequação ao espaço.
Mas são essas condições biológicas que organizam um esquema como a linguagem, as ciências, as artes. E os sistemas são formados por unidades interligadas entre si. Portanto, dessa linguagem, dessas ciências, dessa arte, surgem instrumentos mais e mais complexos, uma tecnologia maior e mais ampla, e os conceitos e ideias subjazem a ela. A cultura e a aprendizagem permitem formar nossas capacidades e funções psíquicas. A assimilação da cultura, ela se dá num processo de reprodução do indivíduo, das propriedades e aptidões historicamente formadas pela espécie humana. Esse é um processo encantador. Uma criança, em curto espaço de tempo, aprende aquilo que um grupo cultural organizou ao longo de muitos anos. Praticamente todo comportamento humano é aprendido. Cada teoria representa o ponto de vista de um autor, que são, portanto, contextuais. Então, quando observamos perspectivas de compreensão da assimilação da cultura e do processo de aprendizagem, nós veremos diferenças importantes, por exemplo, entre os cognitivistas e os comportamentalistas. Na verdade, as diferenças entre eles não são apenas de caráter teórico ou científico. Eles respondem a diferentes perspectivas de olhar e de compreender o homem e o ser no mundo. Cada teoria responde a uma tensão social, econômica e cultural. Portanto, as teorias em psicologia ou em qualquer outro campo científico, elas não são neutras. Elas respondem a uma série de tensões presentes na trama social. Várias são as teorias do desenvolvimento humano. E elas são categorizadas pela similaridade entre elas. Então, eu vou falar com vocês sobre algumas dessas abordagens de desenvolvimento, que envolvem o processo de aprendizagem, que envolvem o processo de individuação e que envolvem as relações socioculturais. Entre essas teorias de desenvolvimento, os teóricos ambientalistas, representados por Skinner e Watson, compreendem que as crianças vão aprendendo tudo do ambiente, por processos de imitação ou reforço. Alguns teóricos, como Chomsky, pensam esse desenvolvimento de uma forma diferente. Eles compreendem que as crianças já nascem com tudo o que precisam na sua estrutura biológica para se desenvolver. Para eles, ao contrário do que pensam Skinner e Watson, nada é aprendido do ambiente, e sim apenas disparado por esse ambiente. Teóricos construtivistas, onde Jean Piaget é um dos principais expoentes, compreendem o desenvolvimento como construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio. Portanto, eles compreendem que existe um estofo orgânico, biológico, e uma relação da criança com o meio. E na interação entre esses dois espaços é que o desenvolvimento é dado. A abordagem socio-interacionista, onde Vygotsky é um grande representante, compreende que o desenvolvimento humano se dá das trocas entre parceiros sociais, através dos processos de interação e mediação. Nessa perspectiva, a presença do mais velho, a presença daquele que ensina, é fundamental para a efetivação da troca. Fodor é um representante da perspectiva evolucionista. Para ele, o desenvolvimento das características humanas e das variações individuais como produto de uma interação de mecanismos genéticos e ecológicos envolve as experiências únicas de cada indivíduo, desde antes do nascimento. Nessa perspectiva, portanto, o período pré-natal é fundamental para o desenvolvimento. Nós não podemos deixar de falar da contribuição de Freud, Melanie Klein, Winnicott e Erickson nas teorias do desenvolvimento. Esses pensadores procuraram entender
como o desenvolvimento humano se dá a partir de motivações conscientes e inconscientes da criança, focando seus conflitos internos durante a infância e pelo resto de sua vida. O desenvolvimento é um processo individual e único, pois cada ser humano se desenvolve num ritmo peculiar. Isso é um fato. No entanto, quando pensamos nas diferentes teorias, nós precisamos pensar que nós falamos de humano e existe um escopo comum. Isso não impede que as teorias falem de classes, categorias, fases que abrangem diferentes períodos e características. Ou seja, apesar dessa individualidade e unicidade do desenvolvimento de cada um de nós, esses autores observaram que existem fases onde um e outro humano apresentam características que se assemelham. Daí a ideia de estágios de desenvolvimento, que pressupõe que cada fase apresente características similares. Dentro do desenvolvimento, abre-se uma prerrogativa para a gente pensar em como percebemos o universo. Todos nós já nos demos conta de que, muitas vezes, uma realidade que para nós é óbvia, para o parceiro pode não ser. Provavelmente muitos de vocês já pensaram que uma pessoa vê, por exemplo, uma cor da mesma forma que você vê. Essa questão, ela é uma questão justa e uma questão pertinente, porque as percepções, elas são mecanismos complexos que envolvem não só o substrato orgânico, o estado psicológico, mas também a natureza dos estímulos físicos. Uma das principais percepções que nos norteiam é a percepção de tempo. O tempo, ele não é percebido por nós da mesma forma. Todos nós já nos deparamos com situações extremamente agradáveis que passaram por nós muito rapidamente. Na verdade, também passamos por situações onde parece que o tempo se alongar. Então, essas três dimensões, estímulos físicos, estado psicológico e o sistema fisiológico do organismo, eles agem o tempo todo, um fortalecendo ou fragilizando o outro. Por isso, a gente pode perceber o tempo como fundo, uma dimensão na qual os acontecimentos podem organizar, ou como forma, quando nós nos tornamos conscientes da passagem do tempo. Quando pensamos nisso, nós podemos observar e chegar à conclusão que as propriedades perceptuais expressivas e afetivas, elas dependem de características peculiares. Essas características são a qualidade de energia e qualidades estéticas. As leis da Gestalt nos ajudam a compreender um pouco mais a nossa percepção. Princípios estruturais e funcionais do campo perceptivo asseguram que proximidade, semelhança, fechamento, simplicidade, continuidade e o jogo de figura e fundo mudam a nossa percepção. O sistema nervoso central, ele permite que a gente perceba de uma forma melhor, reforçada, alguns estímulos que outros. Por exemplo, a estimulação visual, que é uma estimulação tão forte em nós. A estimulação visual, ela depende de alguns mecanismos do sistema nervoso central que faz com que alguns estímulos sejam predominantemente percebidos. Então, se estamos diante de um estímulo visual que nos agrada muito, nós tendemos a ficar fixados nesse estímulo e deixar de observar alguns outros estímulos que correm paralelamente a isso. Quando a gente pensa no comportamento, vamos pensar um pouco em como os behavioristas se posicionam em relação a isso. O behaviorista acredita que todas as ações humanas
podem ser entendidas a partir de formas progressivamente elaboradas de condicionamento, estímulos e respostas. O condicionamento operante, uma visão behaviorista, pode ser visto como um conjunto de processos e meios através do qual o comportamento pode se dar. E esse comportamento está submetido a reforços. Os reforços podem ser positivos ou negativos. Um reforço positivo é aquilo que funciona como uma recompensa, um prêmio para um comportamento emitido. Um reforço negativo é qualquer coisa que funcione no sentido de evitar uma consequência indesejada. Se vocês pensarem, a nossa vida é repleta de reforços positivos e negativos, alguns dos quais passam até despercebidos por todos nós. Esses reforços positivos, eles definem muito dos nossos comportamentos. E eles também definem as formas como nós nos relacionamos com o grupo. O comportamento social é mediado, então, por uma série de conjunturas. Para Sampaio, muitos problemas sociais não são definidos pelo que os indivíduos fazem, mas pelo resultado gerado por suas ações, pela maneira como se comportam. Essas ações, elas podem ser realizadas conjuntamente ou não. Podem envolver topografias de comportamentos semelhantes ou não. E podem ser controladas pelas mesmas consequências ou não. Dito de outra forma, o comportamento social é medializado por uma série de circunstâncias que nos permeiam por toda a vida. E isso. Esses são os pontos mais importantes das unidades que vocês estão lendo. Agora eu vou me colocar à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Eu vou deixar os canais de comunicação abertos. E se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazê-la para mim. Tá ok? Oi? Pode ser que tenha juntos. Então, pode ser sim. Esse aqui está com um sinal de escrito, ele faz